Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá! Que o amor de Deus, a graça do Senhor esteja envolvendo você. A minha oração hoje e sempre nos programas é que quando terminar esse programa, você nunca mais seja o mesmo, mas que essa palavra pregada ela possa te mudar de lugar. E hoje, se você observar, as pessoas estão envolvidas pelo egoísmo, pelo egocentrismo, vivem procurando sentido para viver, por causa da sua insatisfação. E quando entendemos a verdade sobre nossa vida, tudo muda. E essa verdade está em nosso Criador, revelada através da palavra de Deus, a Bíblia. E quando eu começo a me voltar para essa palavra poderosa, então eu entendo que a vida é maior que a minha insatisfação. Quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, e diz o seguinte: Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Isso é entender uma vida com sentido, com propósito. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo que a vida não é importante. Ele está dizendo que a vida em si, voltada para ele mesmo, não fazia sentido algum. O homem que estudou aos pés de Gamaliel, um homem inteligente, que fazia parte do Sinédrio, que tinha cidadania romana, que sabia o Pentateuco de cor, tinha muita autoridade, tinha muito poder. E naquele tempo, a vida em si tinha valor para ele. Mas quando ele encontrou o doador da vida, quando ele encontrou com Jesus, chegou à conclusão que a vida em si, para ele, não tinha sentido algum. Alan Sachs, ele diz o seguinte: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Eu quero fazer um paralelo. Nós não gostamos de cobradores. Geralmente, eles chegam nas horas mais difíceis da nossa vida. Um dos discípulos de Jesus, ele era um publicano, cobrador de impostos, e pertencia a uma classe muito repudiada da sociedade judaica. Chamava-se Mateus. Os cobradores de impostos, eles eram autoritários, impiedosos. Eles tiravam vantagem em tudo quanto podiam. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Será que nós também não nos tornamos um pouco assim, cobradores? Jesus estava sempre disposto a ajudá-los, a ajudar os cobradores de impostos, ajudá-los espiritualmente. Tanto que ele foi chamado amigo dos publicanos e cobradores de impostos e de pecadores. Nenhum cobrador de imposto veio a se tornar um verdadeiro amigo de Jesus até mudar o seu modo de vida. Só é possível fazer parte da dinâmica de uma vida satisfeita em Deus quando você entender que é um devedor e não um cobrador, tanto de Deus quanto das pessoas. Pare de dizer que os outros estão devendo para você. Você é o maior devedor. O cobrador, ele não vive na satisfação. Ele vive constantemente na secura do deserto. Nós temos que entender a essência doadora de Deus. Quando eu entendo a verdadeira doação, eu entendo a verdadeira adoração. No Salmo 86:15, eu vou estar lendo para você, diz o seguinte: Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Deus é um doador, obstinado, apaixonado. Ninguém consegue ganhar de Deus, mas Deus espera que todos nós busquemos imitá-lo. Em essência, a fé cristã é uma fé de amor. A vida na terra não é sobre nós, é sobre Deus e sobre as pessoas. Seja como Deus.
Dê amor, respeito, confiança, dignidade, palavra, orientação e só depois cobre amor. Quando eu entendo a verdadeira doação, eu entendo a verdadeira adoração. Ravi Zacharias, ele fala o seguinte: o mal não está somente onde há derramamento de sangue. O mal está no coração humano que só pensa em si mesmo. O homem é assim, é egocêntrico, é egoísta. Creia que Deus é o único Criador da vida. Quando nós olhamos para o Senhor e vemos que Ele é o único Criador da vida, nós temos que centrar nele. Quando nós olhamos a palavra de Deus, que diz que nós conhecemos o que é amor, quando nós olhamos que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Philip Yancey, que escreveu sobre a graça de Deus, ele diz que a graça é um presente que custa tudo para o doador e nada para quem a recebe. Nós recebemos a nossa vida de Deus. Ele deu a vida biológica dele para nos dar a vida espiritual, para nos dar a vida eterna, para nos dar a eternidade. Jesus deu a vida, agora nós devemos doar a nossa própria vida em favor dos outros. Deus é o grande doador da vida, pois é o grande criador da vida. Eu entendo que esse mundo cada vez mais, ele quer desprogramar isso da nossa mente, ele quer tirar isso, esse conhecimento das pessoas. Nós vivemos numa era do relativismo, onde as leis trabalham para a legalização do mal. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a Bíblia diz que o homem, ele não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, mas também ele não pode compreender com tudo isso a obra de Deus, a obra do seu Criador e todas as coisas que ele fez. Creia que Deus é o doador da vida plena aos homens. Ele nos criou, nos deu vida para nos dar também essa plenitude de vida. Além de Criador, Ele ainda faz questão de ser o nosso grande provedor e mantenedor da vida. O mundo quer mostrar um Deus diferente, um Deus que é um ditador, que é um centralizador, que quer realmente controlar a sua criação. Mas Deus, Ele não é um ditador, Ele é um grande doador. Pense na abundância que nós temos. A minha vida é mais do que a minha insatisfação, mais do que tudo isso que possa colaborar para me tirar do centro da vontade de Deus. Se eu não tiver cura, esse é o nosso pensamento. Se eu não for curado, se eu não tiver boas finanças, se eu não tiver um relacionamento bom, ainda assim eu vou continuar dando, porque nele está o sentido da vida. Na palavra de Deus diz que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa dele do Evangelho, a salvará. Na forma de Deus, não existe como ganhar sem primeiro doar. A atitude do doar e sempre pensar no bem de todos faz parte da natureza do nosso Criador. Quem sempre quer colher onde não semeou, nunca entende o que é sacrifício. O segredo da doação é nunca parar de doar. E assim, nunca vai parar de receber. Veja só, se eu sempre doar, eu sempre vou receber. Porque o propósito do grande doador é abençoar mais vidas através do recebedor. E aquele que recebe, na mesma proporção, deve repartir, seja o que for que você faça. Comece sempre com Deus. Centralize a tua vida em Deus e veja que Deus é o grande doador de todas as coisas e que quando eu estou nele e quando eu estou disposta a doar a minha própria vida por amor dele, então eu começo a dar amor, dar perdão, dar tudo aquilo que eu possa dar para as pessoas que estão ao meu redor. E o homem, por causa do pecado, ele se tornou muito egocêntrico. Pode ver, nós somos muito egoístas. Essa natureza carnal, essa natureza que nós queremos sempre satisfazer a nossa alma, queremos sempre satisfazer a nossa vida, sempre o melhor para nós. Isso não glorifica a Deus, isso não mostra que Deus é um doador. Se nós somos verdadeiramente cristãos,
Se temos o nome de crentes e de cristãos, nós devemos levar esse tipo de vida, esse estilo de vida, onde nós estamos aqui para servir. O próprio Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Eu não vim para julgar, mas eu vim para ajudar as pessoas a terem salvação. Jesus, ele veio para se doar, ele doou tanto que ele acabou morrendo, de tanto que ele doou. E assim nós temos que fazer, doar a nossa vida, até que nós estejamos dispostos a perdê-la. Eu não digo necessariamente perder, de morrer, de perder a nossa vida biológica mesmo, como Jesus fez. Esse sacrifício ele já fez, mas eu devo me doar, doar amor, como eu tenho falado, doar perdão, sermos realmente aqueles pacificadores. O homem, ele procura sempre a autojustificativa, ele sempre procura se justificar. O homem é cheio de argumentos, sempre temos argumentos para justificar as nossas atitudes. Abra mão desses argumentos. Tudo aquilo que nós abrimos mão não nos prende mais. Abra mão para que os outros sejam beneficiados por causa do amor de Deus que você já tem conhecido. Se você já conheceu que Deus é bom, que Deus nos ama e que Deus cuida de nós, então nós devemos repassar isso, transferir isso para as pessoas. E aí eu vou levar uma vida que não se importa mais comigo mesmo, mas se importa com o amor dos outros. E Deus, ele sempre diz, Jesus ele diz na sua palavra, que melhor coisa é dar do que receber, porque dando é que se recebe, plantando é que se colhe, semeando é que se vê o valor de uma colheita maravilhosa. E nós temos que ter os olhos na eternidade, que o nosso grande galardão, que o nosso grande prêmio está lá em Jesus. E um dia, se eu estiver levando essa vida, com essa qualidade de vida de Deus, sempre manifestando esse amor de Deus como filhos amados do Senhor, então um dia eu vou me encontrar com Jesus. Um dia eu vou estar com Ele e ali eu vou glorificar. Por quê? Porque eu vou ver que tudo aquilo que eu plantei realmente tem um galardão, que não é passageiro, mas é aquele que me traz a vida eterna, essa qualidade de vida de Deus, essa eternidade com Jesus. E isso é sempre um incentivo para nós, é sempre aquilo que cria expectativa no dia de amanhã, independente das dificuldades que eu esteja passando hoje. Isso é o verdadeiro Evangelho. E hoje nós olhamos que o Evangelho ele trouxe uma conotação diferente. As pessoas, elas vêm porque elas querem para si, elas querem ser abençoadas e todos nós queremos ser abençoados. Isso não é mal de todo. Mas nós temos que dar esse Evangelho. Nós temos que vivenciar esse Evangelho, como nós olhamos na Bíblia. Nós olhamos na Bíblia que os apóstolos foram perseguidos, mas nem por isso eles se tornaram insatisfeitos. Os apóstolos foram perseguidos, mas nem por isso eles negaram a Jesus. Os apóstolos foram perseguidos, mas eles tinham a alegria do Senhor na vida deles. O próprio Paulo, preso em prisões, na carta aos Filipenses, ele fala como nunca ele falou em outras cartas da alegria. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, e isso está nossa força, nos alegrarmos do Senhor. E nós vamos ver que começamos a viver um evangelho que vale a pena ser vivido e que todos olham e dizem: realmente Deus existe, porque se Deus não existisse, essa pessoa passando por tantas tribulações não estaria dessa maneira tão feliz. Aprendemos com o Senhor que Ele é o grande doador e que Ele traz sentido em nossa vida quando nós realmente olhamos e conseguimos ver a essência do Evangelho. Ele é o doador. Eu recebo dele a vida eterna. E eu devo viver essa vida para transferir essa qualidade de vida de Deus e levar tantos à salvação. Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente e que você possa dar esse ponto de virada, não viver mais para si, mas viver para Ele. Viver para Jesus e glorificar sempre o nome dEle, dando sentido à tua vida e sentido à vida daqueles que estão próximos de você. Quero fazer uma oração agora junto com você para que realmente você possa entender, ter uma revelação no teu coração daquilo que significa Evangelho, daquilo que significa essas boas novas. Amém? Fecha os teus olhos e vamos estar orando.
Deus, eu quero te agradecer por tão grande salvação, porque um dia eu conheci, eu recebi, Senhor, essa salvação, e agora eu me alegro, Senhor, quando eu vejo pessoas salvas. Eu me alegro em transferir esse amor que um dia eu recebi, em transferir, ó Deus amado, ó Deus, a importância de estarmos perdoando as pessoas, porque nós fomos perdoados. Deus, eu oro por essas pessoas que estão fazendo junto comigo essa oração, que elas sejam envolvidas pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, e que isso possa transbordar nelas e que o estilo de vida dela seja mudado de egoísmo realmente para a doação. Eu oro abençoando essas vidas, essas famílias, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos sobre Deus é o grande doador e Ele nos deu sentido para viver. Isso muda toda a nossa existência. Venha saber mais sobre o Senhor, sobre esse grande doador, participando conosco nas nossas celebrações. Vai estar passando na tua tela os nossos endereços e os nossos horários. Siga-nos também através das redes sociais. Um ótimo dia para você e até o próximo programa, se Deus quiser. Get easier to be, easier to be me. It's hard to believe